Agora a gente volta a falar sobre os nomes indicados por Lula, porque entre os primeiros ministros anunciados pelo presidente eleito está o nome de José Múcio Monteiro, que foi indicado para ocupar, então, o Ministério da Defesa no próximo governo. Sobre essa escolha, a gente conversa agora com Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa durante o segundo governo de Dilma Rousseff. Ministro, boa tarde, muito bem-vindo aqui na CNN. Boa tarde aos nossos telespectadores. Ministro, começo perguntando para o senhor qual que deve ser o principal desafio de Múcio em frente aí ao Ministério da Defesa, na sua avaliação. Eu creio que ele já anunciou que é o de pacificar a relação das Forças Armadas com as demais instituições, com o Poder Executivo vitorioso, né, com o novo governo, a despolitização das Forças Armadas, o que, infelizmente, aconteceu no período mais recente. Mas eu creio que não são tarefas difíceis. As instituições, a história, a memória das Forças Armadas ajudam a tarefa do ministro José Múcio e o talento, a forma de atuação do ministro José Múcio também é um ingrediente muito positivo. Tem uma vocação de pacificação, de conciliador, é um homem afeito ao diálogo e a esses desafios. Ministro, aproveito para chamar Yuri Pita para a nossa conversa. Obrigado, Muriel. Boa tarde, ministro. Prazer falar com o senhor sempre. Vou fazer a mesma pergunta para o senhor que fiz ontem para outro ex-ministro, que foi o general Fernando Azevedo e Silva. Queria que o senhor falasse sobre esse anúncio já, não só do nome do ministro, de José Múcio, mas dos futuros 3 comandantes das forças e do Estado-Maior, o quanto isso é normal ou o quanto isso ganhou uma importância no atual contexto político e quais prioridades que o senhor vê para o futuro ministro da Defesa a partir do ano que vem, aí para o ciclo de 4 anos que se começa em 2023? Eu creio que as indicações antecipadas constituem uma normalidade. Em outros governos já se sabia com alguma antecedência, não só de quem seria o ministro da Defesa, mas também de quem seriam os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Até porque o universo de escolha é muito reduzido, é muito pequeno, se levar em conta a tradição de indicar um entre os mais antigos. Então, já havia mais ou menos a previsão de que se não fosse um, seria outro, porque o universo é muito reduzido. E eu não vejo a área da defesa como uma preocupação relevante do futuro governo. Ela tem sua importância, mas creio que as dificuldades do novo governo estarão mais na área econômica, na administração das finanças públicas, com muita dificuldade. Esse é o grande desafio do futuro governo, e na área da política, com uma eleição da Câmara e outra do Senado, a necessidade do futuro governo de construir uma base de sustentação para viabilizar os seus projetos, a aprovação de suas propostas. A área de defesa, eu creio que estará pacificada com a presença do ministro Zé Múcio. Ou outro ministro que fosse nomeado também não enfrentaria nenhuma dificuldade, mas o ministro José Múcio terá todas as condições de pacificar o que não está pacificado e conduzir esse processo sem riscos de dores de cabeça para o futuro governo. Eu costumo dizer que as Forças Armadas são parte da solução dos problemas do país. Há um ou outro desavisado que quer transformá-las em parte dos problemas, mas elas sempre serão institucionalmente parte da solução. São instituições de Estado com uma consciência nacional muito antiga e muito forte. Eu creio que tem conseguido suportar os solavancos, suportar as dificuldades dos enfrentamentos políticos que o país tem vivido nos últimos anos.
Ministro, falando em o que não está pacificado, gostaria que o senhor relembrasse um pouco como é que era o momento, o período em que o senhor estava à frente da pasta e como que está a defesa nesse momento, pelo que o senhor tem observado, e como que deve, então, José Múcio pegar essa pasta a partir do ano que vem. Eu creio, Muriel, que a melhor referência é aquilo que tem sentido de continuidade, é o que tem sentido de permanência. A defesa no Brasil se orienta basicamente por dois documentos, a Política Nacional de Defesa e a Estratégia Nacional de Defesa. Esses documentos foram aprovados no governo do presidente Lula, acho que no segundo governo, quando o ministro da Defesa era o ministro Jobim. Esses dois documentos que orientam as ações de defesa são submetidos a cada 4 anos a um processo de revisão, atualização e submissão ao Congresso Nacional, que avalia e emenda ou sugere qualquer tipo de modificação. O que eu posso dizer é o seguinte: esse documento foi submetido a um processo de avaliação na minha gestão. Não sofreu nenhuma mudança fundamental. Uma coisa de detalhe, mas do fundamental permaneceu o mesmo documento. Foi submetido na gestão do ministro Jungmann, também não passou por nenhum processo de mudança significativa. Passou também por um processo de avaliação e de atualização na gestão do ministro Fernando Azevedo e Silva, e também não houve nenhuma mudança fundamental. Ora, se o documento que orienta as ações de defesa, a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, se esses documentos passam por 3 governos distintos, aliás 4, Lula, Dilma, Michel e o presidente Bolsonaro, e não passa por nenhuma mudança fundamental, é porque essa área tem uma unidade de pensamento, tem uma unidade doutrinária que suporta a convivência com governos de orientações distintas. E acho que assim permanecerá. Ou seja, quando eu fui ministro, a atuação das Forças Armadas foi uma atuação estritamente profissional, de colaboração com o governo da presidente Dilma, sem qualquer tipo de incidente durante o governo da presidente Dilma e de cooperação plena das Forças Armadas com o governo dela e dela também, é preciso que se registre, com as Forças Armadas, com ações importantes adotadas pelo Ministério da Defesa, naturalmente com o apoio da presidente Dilma, de valorização institucional, de valorização profissional das Forças Armadas do Brasil. Ministro, gostaria muito que o senhor falasse um pouco sobre a politização das Forças Armadas aqui no Brasil, mas agora a gente faz uma pausa muito rápida e na volta a gente volta a conversar com o senhor. Eu gostaria muitíssimo que o senhor respondesse esse questionamento. Pode ser? Você que está nos assistindo aí de casa, fique com a gente porque a gente volta já já com todos os detalhes e, claro, a resposta do ministro também. Fique com a gente. 5h25, seguimos ao vivo aqui na CNN Brasil, contando com a sua companhia nessa edição de domingo do CNN 360. E a gente volta agora a conversar com Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa durante o segundo governo de Dilma Rousseff. Ministro, há pouco a gente conversava sobre a questão da politização. Eu gostaria muito que o senhor falasse, desse a sua opinião com relação a isso, se ela realmente aumentou, se a gente comparar com o seu período, por exemplo, em que esteve à frente do Ministério da Defesa. Essa politização das Forças Armadas tem aumentado? A gente acompanhou na sexta-feira, por exemplo, a fala do presidente Bolsonaro para os apoiadores. Ele disse para os apoiadores: quem define para onde vão as Forças Armadas são vocês, falando para os apoiadores. Gostaria de saber a sua avaliação e se esse é um caminho, um desafio para o governo eleito a partir do ano que vem. Muriel, quem define o que as Forças Armadas fazem, o que são, é a Constituição do país, são as leis do país, tá certo? É para isso que existe o Estado de Direito, é para isso que existe uma Constituição, é para estabelecer as funções de todas as demais instituições, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, das Forças Armadas, do Ministério Público, da imprensa, isso tudo está na Constituição. Então, ninguém tem a prerrogativa ou a atribuição
de usurpar para si o rumo, o papel, a função de qualquer instituição. O problema, ou aliás, os dois problemas dessa situação das Forças Armadas ou da politização é que a politização existe a boa e a ruim. A politização é quando as Forças Armadas institucionalmente participam de iniciativas de construção do país, como é o caso dos projetos de ciência e tecnologia, o projeto espacial, o projeto nuclear, o projeto de defesa cibernética, que são iniciativas suplementares que as Forças Armadas desempenham, além da sua missão, que é defender o país, a defesa do país. As Forças Armadas participam dessas missões de construção da ciência, da tecnologia, da construção social, da assistência aos sertanejos com o programa do carro-pipa, de dar água para os que precisam de água, da assistência médica na Amazônia. Isso tudo é uma boa política que as Forças Armadas fazem, ou das quais elas participam. O problema é que as Forças Armadas participaram de episódios que dividiram o país. As Forças Armadas foram importantes para manter a unidade do país quando houve rebeliões separatistas na época do Império. As Forças Armadas reprimiram aquela rebelião de Canudos, lá no sertão da Bahia. As Forças Armadas participaram de uma guerra civil de militares rebeldes e legalistas, que foi a Revolta dos Tenentes. Em 30 elas participaram para depor um presidente e apontar o Getúlio. Em 35, quando o Partido Comunista liderou uma insurreição, as Forças Armadas participaram. Em 64 elas participaram. A Guerra dos Farrapos elas participaram. Agora, o problema é o seguinte, são episódios que dividiram o país, e por que é que você vai comemorar um episódio que dividiu o país? Por que as Forças Armadas têm que comemorar episódios que decidiram o país? As Forças Armadas têm que celebrar a vitória militar na Revolta de Canudos? Para que isso? Para que celebrar 1964? Sabe por quê? Porque parece que no Brasil a Guerra Fria ainda não terminou. Ainda tem setores militares que acham que a esquerda é uma ameaça, como em 70 ou 71, e setores da esquerda que acham que os militares podem dar um golpe a qualquer momento. E nenhuma das duas coisas é verdadeira. A Guerra Fria terminou, ela deve ser sepultada. As Forças Armadas devem ter uma outra percepção dessa situação nova no país. E esses setores de esquerda não precisam ficar reinventando 64, como se precisassem disso, para dizer que há uma ameaça de golpe no país quando não há. Então você olha para o país, parece que tem, por um lado, uma ameaça fascista, uma ameaça comunista, e setores das Forças Armadas, infelizmente, abraçam essa tese, que eu acho que é uma politização errada. E há os chamados setores progressistas também, que querem introduzir nas Forças Armadas a tal reforma do currículo. Para que a reforma do currículo? É para aumentar o ensino da sociologia do Gilberto Freire, para aumentar a percepção das Forças Armadas, da centralidade da questão nacional? Não, não é para isso. É para introduzir essa agenda identitária dentro do currículo das Forças Armadas, que é outro fator também de tensão, que naturalmente e com razão os militares desconfiam e rejeitam. Eu acho que essa situação de politização errada, ou seja, as Forças Armadas devem comemorar o que une o país. A batalha em defesa do Brasil, a Guerra do Paraguai, a nossa atividade na Itália, na Segunda Guerra, essas coisas unem o país, essas coisas foram em defesa do Brasil. Aquilo que divide o país não deve ser fator de comemoração ou de celebração das Forças Armadas, porque não faz sentido. E a outra coisa é que esses movimentos progressistas não devem achar que as suas teses, por mais legítimas que sejam, devam ser introduzidas no currículo das escolas militares, porque isso é um fator de tensão. As escolas militares são instituições
muito bem resolvidas. E se alguma mudança de currículo deve ser feita para ampliar a importância da centralidade da questão nacional nessas instituições de ensino, e não para introduzir a chamada agenda identitária, que é um fator de divisão e de tensão dentro das instituições militares. Mas creio que isso tudo pode ser conduzido e resolvido sem que se transforme num problema sério ou grave para o futuro governo. Nós conversamos com o ministro Aldo Rebelo, ele que foi ministro durante o segundo governo de Dilma Rousseff, ministro da Defesa. Muitíssimo obrigada, ministro. Sempre bom conversar com o senhor. Muito obrigado, Muriel. Até breve. Até, uma boa tarde.